Fala, meus amigos, começa agora mais um Vale a Pena Ouvir podcast. E Natal? Cristão pode comemorar ou não? Árvore de Natal, Papai Noel? Fica com a gente. Estamos iniciando mais um podcast, vale a pena ouvir, com certeza, como o pastor Mitão já disse aí no início, e o Natal. E para falar sobre o Natal, temos aqui um especialista em Natal. Meu Deus do céu, o que vamos aprender hoje, hein? Com muita alegria, pastor Mitão, vamos receber aqui o nosso amigo, pastor Glauber. Seja bem-vindo, pastor. Por gentileza, fale aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores aí que estão nos ouvindo e vendo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, mas o nome especialista... Que responsabilidade! Pastor Glauber, conta um pouco do senhor, então, da igreja. Quanto tempo o senhor está aqui na América? Eu sou Glauber, eu me converti no Brasil, eu aceitei Jesus, na realidade. Eu tinha 13 anos de idade, mas eu conheci Jesus aqui nos Estados Unidos em 1996. Foi quando eu fui batizado pelas Assembleias de Deus americanas, né? O pastor, na época era o pastor Flávio Carvalho, que ele foi tanto o pastor meu quanto do pastor Alberani. Sim, então, benção. Eu cheguei aqui, eu tinha 18 anos, estou aqui desde 7 de setembro de 1996. Me adaptei a esse país, não consegui mais me adaptar ao Brasil, voltei ao Brasil em 2002, não consegui ficar mais lá. A cultura minha já é americana, pois sou casado com uma peruana, tenho um filho americano e vivo aqui nos Estados Unidos, né? Quase, ano que vem faz 30 anos. Já é um tempo. Então, o português quase deixou de ser minha primeira língua, que eu falava mais espanhol do que português. Sim. Aí depois que a gente voltou, eu voltei a estudar, o português foi voltando, mas você vai ver que vai sair palavra tudo misturada. E a nossa igreja agora, ela, que aqui na São Paulo, ela era, o nome dela antes de eu assumir era a Igreja do Deus Vivo. Os pastores eram o pastor Marcos, a pastora Joana. Eles estiveram ali quase 20 anos na frente da congregação. Porém, o pastor Marcos, ele acabou se enfermando, não teve mais condições de estar na frente da igreja. E eu fui o único pastor que eles levantaram. Então, eles pediram para mim assumir a igreja. E por questão da documentação da igreja, nós fomos obrigados a mudar o nome. E hoje a nossa igreja se chama Ministério Vida. Então, nós estamos ali há 4 anos. Agora, em janeiro, a gente está celebrando o nosso 4º ano de igreja. Então, a gente é um bebezinho ainda aqui, em comparação com as outras igrejas que estão aí. Mas já é uma igreja muito relevante, pastor, porque nós temos aí visto frutos, né, ali da igreja, uma igreja participativa aqui na Bay Area, aqui perto de São Francisco. Isso é muito bom. E é um prazer ter o senhor aqui conosco, aqui também para falar um pouco da igreja, falar um pouco do reino de Deus e também o grande tema, né, de hoje, se nós podemos ou não comemorar o Natal. É um tempo complicado, né? Posso ler um texto, pastor? Claro. Só para a gente ter uma base bíblica. Vamos lá, então. Lucas 2, a partir do versículo 6, está escrito: E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu luz ao seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Esse dia não era 25? Não. Não tinha o Papai Noel e não tinha a árvore de Natal. E eu tampouco acredito que era dezembro. E aí, pastor? O crente, qual o sentido dos cristãos? Pode comemorar, como o pastor Mitão abriu essa enquete, pode comemorar Natal
pode participar? É festa pagã, festa cristã? Como a gente entende isso para explicar melhor? Eu não só creio que ele pode, como ele deve. Porque o sentido do Natal é celebrar Jesus. Que ele nasceu, se fez carne e habitou entre nós. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Muitas pessoas têm, como eu posso dizer, menosprezado o Natal, porque apareceu aí meia dúzia de pastor formado na internet, né? Que não estuda, não vai procurar fontes históricas e eles querem falar, não, o Natal é algo, simbolismo do inferno. Quem celebra o Natal está celebrando o diabo, entre aspas. E não é, gente, a gente está celebrando o nascimento de Jesus. Aí eu falo para você, quem de vocês não celebrou aniversário fora de data? Meu filho fez aniversário dia 1º de dezembro. A gente celebrou dia 8. Você tá entendendo? Entendi. É uma coisa assim que não faz sentido. Você não precisa, só porque você nasceu naquele dia, não quer dizer que você vai celebrar naquele dia. Você pode celebrar um dia diferente. Então, nós sabemos que Jesus nasceu em dezembro. E foi como a gente conversou hoje. Eu fui pesquisar, baseado naquilo que você falou, sobre Zacarias. E o interessante é que, se a gente for ver, a história, ela comprova que Jesus nasceu entre final de setembro ao começo de outubro. Sim. Porque nós vamos ali em um raciocínio rápido e simples. Fala assim, ó. A Zacarias, ele pertencia à divisão de Abias. E a Abias, ele era a 8ª sacerdócio a servir no templo, porque ele era dividido em 24 sacerdotes que eram divididos. E cada sacerdote servia uma semana durante 2 vezes no ano. E Zacarias, ele estava servindo na 8ª semana, foi quando o anjo apareceu para ele, dentro do templo. E baseado na data, se você pesquisar, você vai ver que era mais ou menos entre maio e junho que Zacarias estava servindo. E foi quando foi anunciado o nascimento de João Batista para ele. E aí o que acontece? Aí você vai calcular os 9 meses, João Batista vai nascer lá para perto de dezembro. Foi quando Maria também ficou grávida. E se você calcular mais 9 meses, vai chegar lá perto de setembro para outubro, perdão. Exatamente, pastor. Muito bom. Bom, esse é o que nós estamos realmente combatendo, que dia 25, então, não é o aniversário do Senhor Jesus. Sim. De uma certa forma, ninguém sabe muito bem, né, ali, precisamente a data, mas é muito interessante isso, que a Bíblia, ela nos dá muitas teorias e mistérios ali de datas. Sim. Não é à toa que fala de 6 meses, né, a diferença entre o Senhor Jesus e João Batista. Não é à toa algumas datas ali que a Bíblia fala que é muito importante o cristão estudar. Mas esse é o problema, né? Esse é o problema, falta de pegar a Bíblia, ler e pesquisar, né? A gente não pesquisa, o meu povo morre por falta de conhecimento. Pastor, Lucas, né? O que o pastor Mital está trazendo aí, a precisão de Lucas, né? Porque Lucas, ele era médico e parece que, para escrever Lucas e Atos, ele fez uma investigação muito profunda. E por isso que a gente vê ali ele falando de datas, de reinos e como era a época, e a gente traz muito essa questão. Mas o senhor falou dessa questão de algumas pessoas não estudarem e a questão das datas, mas tem uma data muito, parece que, expressiva para o dia 25 de dezembro, que antigamente no Império Romano, eles parece que era o final do ano deles. Era um dia que eles faziam uma comemoração pagã, que era dia 25 de dezembro. Não sei se o senhor já ouviu falar do Natalis Solis. Eu já ouvi falar, mas eu não lembro
do contexto. Eu já ouvi falar assim. E aí parece que eles comemoram, tentaram trazer esse 25 de dezembro para essa data, para o dia 25 de dezembro. Por isso que alguns cristãos, eles têm uma questão de trazer o paganismo para essa data que a gente comemora hoje, por questão desse dia 25, também antes do Império Romano ser um dia que eles fechavam o ano e faziam uma festa, parece que há um deus referenciando ao sol. E aí, pastor, então a gente tem essa ligação do dia 25 de dezembro ser um dia pagão. E aí parece que pegaram esse dia e colocaram junto com o nascimento de Jesus. Para alguns cristãos, sim, o 25 de dezembro acaba sendo uma data pagã por fazer referência a esse ajuste no calendário. Sim. E por isso que alguns pastores, algumas igrejas não gostam de comemorar o Natal no dia 25 de dezembro. Mas eu concordo com o senhor sobre a questão do espírito natalino ser uma oportunidade de falar sobre Jesus. Né? Então, eu acho muito interessante isso. Porque se nós formos falar de tudo que é paganismo, se nós formos olhar para muita coisa que nós temos dentro das igrejas hoje, existe muita coisa que é pagã que a gente fala que não. Sim. Entendeu? A gente já começa sobre o aniversário. O aniversário, quem começou a comemorar foram os pagãos. Sim. Então, se a gente não vai celebrar aniversário, não tem que a ser gente nenhum. não celebra nada. Então, se a gente for realmente ver tudo que é pagão, então a gente tem que realmente isolar tudo e descartar tudo. Entendeu? Então, mas como eu disse, o dia 25 não é o nascimento de Jesus. Sim. Mas é uma data que nós lembramos que ele veio, que ele nasceu. Então, e por causa dessa teoria que é pagão, e as pessoas põem tanto peso nas outras pessoas, que as pessoas já hoje não sabem mais. Eu faço ou não faço? Se eu fizer, eu estou pecando ou não estou pecando? Como é que é? O que eu devo fazer? E aí acaba que a pessoa faz mais confusão na cabeça da pessoa, e a pessoa acaba que fica com aquele peso de condenação sobre a vida dela. Se celebra, estou pecando, vou para o inferno. Se não celebra, as crianças em casa ficam, por que a gente não celebra Natal? Então, tem que existir um meio termo, né? Que coisa que a gente tem. O pastor, ele deve orientar os seus, a igreja sobre isso? Com certeza. Eu acho que cada pastor ele tem direito de ter a crença dele. Ele tem o direito dele acreditar. Eu acredito que é pecado, então você não deve celebrar. Mas você não deve impor. O pastor não foi feito para impor, ele foi feito para ensinar. Agora, obrigar as pessoas a não celebrarem é uma coisa muito difícil. Pastor, eu só quero colocar aqui um contraponto para a gente entender, porque eu fui criado dentro dessa cultura de não comemorar o Natal. Entendeu? E aquele rito de uma árvore, do bonequinho, do Papai Noel, de um dia, da família aos pés da árvore ali, abrindo os presentes, não parece ser muito ritualístico? O que o senhor pensa sobre? O Papai Noel, eu não concordo com ele. O Papai Noel ele foi feito para tomar lugar de Jesus, tirar o foco de Jesus. E não faz muito tempo que ele foi criado, tem pouco tempo. Agora, eu vi algumas coisas sobre a árvore de Natal. Eu fui buscar a fundo a questão da árvore de Natal, porque eu tive até um confronto, não tem muito tempo, com uma pessoa a respeito disso, que dentro da igreja não é lugar de ter árvore de Natal, que é um símbolo satânico. Aí eu quis saber mais, não, eu falei assim, se você provar para mim na Bíblia que isso é um símbolo satânico, com o maior prazer eu tiro. Aí a pessoa falou para mim, não, na Bíblia eu não vou, mas vou te mandar vídeo. Eu falei, não me manda vídeo, porque você vai mandar vídeo de várias pessoas que não, eu quero na Bíblia. Não tenho como. Eu falei, então vamos estudar junto. Aí eu fui pesquisar, eu vi algumas pessoas falando e eu fui pesquisar a fundo, historicamente, o sentido da árvore de Natal. A árvore de Natal, ela foi posta, ou os alemães cristãos trouxeram
o simbolismo da árvore de Natal para dentro da casa deles, o pinheiro, pela razão que o pinheiro era a única árvore que se mantinha verde durante o inverno. E eles eram já cristãos, eles celebravam a vida através daquela árvore, falando assim, olha, eu tenho essa árvore dentro da minha casa para lembrar que mesmo as coisas lá fora estando mortas, existe vida aqui dentro. E aí eles enfeitavam as árvores com maçã, eles enfeitavam as árvores com doce, e eles também apontavam essa árvore para a árvore da vida que estava no Jardim do Éden. Era um momento que eles lembravam sobre a árvore do Jardim do Éden, a árvore da vida. E mais para frente, eles colocaram as velas nas árvores. E a vela significa o quê? Que Jesus é a luz do mundo. Muito bom. Então, a árvore, na realidade, não é a teoria que eles têm, aquela teoria que o povo matava as pessoas, decapitava, pendurava a cabeça, porque existe essa teoria. Várias coisas, né, que eles falam sobre essa... Então, mas a árvore, ela veio da Europa, começou com os alemães. E dos alemães, a família inglesa real, eles adotaram, porque eles gostaram, levaram para a Inglaterra, e da Inglaterra veio para os Estados Unidos. E daqui foi da onde começou tudo. Então, a árvore representa a vida, e representa a árvore da vida no Jardim do Éden. E as luzes que piscam representam a luz de Jesus. É esse o verdadeiro sentido da árvore de Natal, que muitas pessoas não entendem. Então, eu não vejo problema você ter a árvore de Natal dentro da sua casa. Mas você tem que saber o sentido de algo que você está colocando dentro da sua casa. Então, quando você sabe o que você está colocando dentro da sua casa, todas as coisas fazem sentido. É verdade. Bom, então vamos lá, pastor. Bom, antes disso, gente, curta este vídeo, né, esta programação. Também se inscreva no canal se você ainda não fez. Daqui a pouco a gente vai passar também as redes sociais do pastor Glauber. Você vai poder acompanhar o pastor Glauber e também tirar muitas dúvidas aí, né, com ele sobre essa questão também. Então vamos lá, pastor Eli. Árvore de Natal, Sim. Então pode. Então eu já estou um pouco mais aliviado. Eu já estou aliviado, já que a árvore de Natal pode. Na sua igreja, agora não. Você vê o que eu faço, né? Bom, vamos lá. O senhor começou a falar, então, do Papai Noel. Papai Noel não pode. Não, porque eu tiro o foco do verdadeiro significado do Natal. O Natal é a celebração da vida de Jesus, da vinda de Jesus para a Terra. O Papai Noel, ele não representa a vinda de Jesus, ele representa negócio, ele representa dinheiro, vendas. Então, o Papai Noel, o cara consegue distribuir presente para todo mundo, ou seja, o cara é onipotente, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, colocar presente debaixo da árvore de Natal. Qual é o foco disso? Pastor, o meu pensamento, lógico, né, que a gente aqui, esse não é um problema de salvação, eu penso, né, e também não é uma questão teológica, é mais cultural do que teológica. E assim, o ponto de vista que eu vejo é as brechas para uma coisa ir puxando a outra. Por exemplo, o senhor coloca, o senhor não concorda com o Papai Noel, mas se tem uma árvore, para o Papai Noel entrar ali é quase que necessário. Será que algumas coisas não podem ser brechas para outras? Quando você tem o conhecimento e você ensina o correto, você não deixa margem para erro. Entendeu? Por exemplo, meu filho ele acabou de fazer 5 anos. Eu já falo para ele, Papai Noel não existe. Quem está dando presente para você sou eu. Papai Noel não existe. Só que ele já entende que Jesus é o centro do Natal. Então, já desde pequeno. Então, eu não deixo criar essa fantasia em volta do Papai Noel para que isso não aconteça, para não deixar brecha. Entendeu? E primeiro, se você permitir uma criança acreditar no Papai Noel, você já está dando a brecha porque você está mentindo. Sim. E o pai da mentira é o diabo. Não tem outra. Então, você tem que cortar as mentiras desde pequeno. Desde sempre.
Entendeu? Desde sempre. Mentira. Porque cristão que mente, gente. E como que você vai voltar a falar pro seu filho? O Papai Noel, de vermelho, aquele homem barbudo. Eu não gosto nem do meu filho sentar no colo do Papai Noel, gente. Ai, meu Deus. Infelizmente, hoje é um risco, né? Que as crianças correm. Então, Infelizmente. eu já desde cedo. Quer bater foto do Papai Noel? Bate a foto. Uhum. Mas só que é um homem vestido, só isso. Eu acho que só essa questão de igreja, existem muitas questões culturais, costumes, que pode trazer risco para a igreja. Sim. Por exemplo, nós estamos falando do Natal, mas há poucos dias tivemos o Halloween. Uhum. Já tem igreja comemorando o Halloween. Sim. Páscoa. Hoje tem crianças aprendendo Páscoa totalmente diferente do que a Páscoa que Êxodo nos ensina, nos fala sobre. Essa questão de nós estarmos levando muito a cultura. Eu sei que a gente também não pode fechar os olhos das nossas crianças, dos nossos filhos, e deixar eles dentro de um mundo ou fechar o conhecimento deles para as coisas que acontecem. Sim. Eu sei que a gente tem que tratar de todos os assuntos, mas como o senhor está dizendo, né? Olha, isso aqui, estão falando isso, mas não é isso. Uhum. O Papai Noel não é essa coisa que vem aqui em casa e entra aqui em casa, não. Quem está dando presente sou eu, e está funcionando dessa forma. Eu acho que isso é muito válido. Mas será que isso é ensinado na igreja, no modo geral? Será que a gente consegue tirar essa cultura das pessoas que celebram o Natal sem conhecimento da causa, às vezes? Muitas das vezes isso está na raiz. Uhum. E tudo tem que ser tirado da raiz. Então, e para você tratar a raiz da coisa, é uma cirurgia bem profunda, muitas das vezes. Uhum. E então, o nosso papel é ensinar. Agora, se as pessoas vão fazer, já não é responsabilidade nossa. Porque o peso ou a responsabilidade é no ensino. Quando você ensina, você tira a responsabilidade de você e você passa para a pessoa. Foi como eu disse, o papel é ensinar e não obrigar. A partir do momento é desse jeito que você tem que fazer, já aí você já passa a ser um ditador. E ninguém quer um ditador na vida. Então, o ensinamento ele tem que ser feito baseado no que a Bíblia ensina. Se a Bíblia fala que é pecado, então é pecado. Uhum. O motivo do Natal é Jesus. Então você vai falar, nós estamos aqui para celebrar Papai Noel. Nós estamos aqui para celebrar o nascimento de Jesus. E a responsabilidade é dos pais passar para as crianças. Uhum. Entendeu? Porque é você que educa. O seu filho ele vai aprender de você. Ele não vai aprender do pastor. Entendeu? O meu filho não me vê como pastor, ele me vê como pai. Então eu posso ser pastor da igreja. Mas dentro de casa eu sou sacerdote. Então eu tenho que ensinar ele como pai. E ensinar as verdades para ele que a Bíblia fala. Por isso que eu não deixo. Ele começou, não, mas o Papai Noel é verdade, eu ouvi ele. Eu falei, não, você está equivocado. Aquilo lá é um homem vestido, porque Papai Noel não existe. Ah, mas a professora falou, eu falei, você vai acreditar na professora ou você vai acreditar no seu pai? É, papai. A vera do livro. Então assim funciona. Bom, e os presentes, pastor? Nós sabemos que é uma data que se troca muitos presentes. E o marketing, talvez, aí, a época, né, traz isso para todo mundo. Trocar presentes, dar presente para a esposa, receber presente. Uhum. E muitos não presenteiam o Senhor Jesus, porque é aniversário do Senhor Jesus, não é? As pessoas, às vezes, dão presentes para muitas pessoas e para o Senhor Jesus nada. O que é mais importante entregar para Jesus nesse dia? A vida, o coração. Principalmente a honra pelo sacrifício dele na cruz. Sim. As pessoas acham que o melhor presente que nós podemos dar para o Senhor, agradar o Senhor, é ir para a igreja. Uhum. É estar na igreja,
é isso, é aquilo. Não, o que Jesus quer é que nós o adoremos em espírito e verdade. Em espírito é verdade. Você adorar o Senhor em espírito e verdade é a única coisa que você precisa, é o que Ele quer de mim e de você. Entendeu? Espírito e verdade. Esse é o melhor presente que a gente pode dar para Ele. E eu acho que a outra coisa que nós podemos dar para Ele, que Ele vai se agradar demais, é a nossa obediência. Sim. Porque um grande problema atualmente, né? A obediência, ela tem faltado demais. Porque hoje saiu aquela coisa da hipergraça, né? Sim. E a hipergraça é aquilo que você pode tudo e você continua salvo. Tá tudo resolvido, tá tudo né? resolvido. Então você pode continuar na vida que você estava, da maneira que você estava. E tudo bem. E tá tudo bem. Porque se você mudar, aí você me quebra. Entendeu? então você pode... Agora, a graça, se você for prestar atenção no significado da verdadeira graça, a graça, ela é superior à lei. Ela é mais exigida que a própria lei. Porque Jesus falou, ó, se você traía, lá no Antigo Testamento, se você traía a tua esposa e tal, aí Jesus, só se de você olhar para a mulher do teu próximo, Já pecou. Já pecou. O que tá sendo mais pesado aí, a graça ou a lei? Tempo da graça. Na verdade, agora caminhando um pouquinho, saindo um pouquinho do Natal, indo para a graça, né? Eu penso que a graça e a lei sempre estiveram juntos. Sim. Alguns estudos, algumas pessoas acham que a graça, até a questão da dispensação, só veio depois de Jesus. Mas o apóstolo Pedro fala que Jesus, ele foi cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, se a gente fazer uma leitura ali bem pausadamente, estudando a Bíblia, nós vamos ver a graça de Deus desde o Éden e caminhando sempre com Israel. Se não tivesse a graça, Israel já tinha sido consumido no primeiro momento. Né? Para você ver a graça de Deus já no Jardim do Éden, quando a maldição que era para cair sobre o homem, Deus não amaldiçoou o homem. Ele diz assim, por tua causa, a terra se torna maldita. Aqui, a maldição que era para ser para o homem, Deus lançou sobre a terra. Sobre a terra. Para ver como Deus foi gracioso com Adão. Então, realmente, a graça já está desde ali. E se você vai também mais para frente, você vai ver que as misericórdias lá em Lamentações, acho que é 3 no versículo 22, 23, que fala que as misericórdias do Senhor são as razões por nós não sermos consumidos. Isso, misericórdia o quê? É graça. É graça. É o favor imerecido. Então, eu acho que a graça, ela superabundou. Onde o pecado, abundava o pecado, hoje superabunda a graça do Senhor na nossa vida. Pastor, dentro disso que o senhor está falando, eu então não está deixando eu falar muito, porque ele se veste Papai Noel. Por isso que só eu estou falando mais, ele está ali meio acometido ali, mas tudo bem. Ô, macho, eu não queria te botar nessa calça curta, não. Você é demitido. Por isso que só eu estou falando, que ele se veste Papai Noel. Pastor, quando a gente entra num assunto como esse, sobre a graça, sobre o amor de Deus, eu acho que não tem espaço para árvore, para Papai Noel e nem para presente. Por quê? Porque é uma coisa muito além disso. Eu penso que essas coisas são muito terrenas. Eu sei que, como eu disse, a gente é cristão, a gente não é proibido de se alegrar. Não é proibido de fazermos as nossas comunhões. Porém, o pastor Mitão, ele é muito sabedor das questões judaicas. E eu sempre pergunto para ele, é errado a gente fazer alguma festa judaica na igreja? Não, ele fala, não é, mas ele tem essa teoria que tudo aponta para Jesus e tudo, coisas que já se cumpriram e vão se cumprir, né? Cada festa ela tem ali um simbolismo, um significado, mas a gente não faz isso na igreja com medo do judaísmo como religião.
e a gente não, os cristãos não sabem a sequência das festas judaicas, não sabem o nome das festas judaicas, mas comemora a Páscoa de um modo mundano, o Natal do modo mundano, como eu disse, até o Halloween estão começando a entrar dentro da igreja. E questões, vamos fazer uma festa? Vamos, por que não faz a festa das cabanas? Por que não faz o pastor Mitão, que é mais especialista, né, nas questões das festas, por que não faz a festa do Pentecoste? Mas o Pentecoste já passou, mas tudo bem. Vamos trazer um ensinamento do que era o Pentecoste e vamos fazer uma festa simbólica. Porque a igreja, hoje, está muito aberta para as coisas comum, cultural, que mais nos afasta da Bíblia do que nos leva para a Bíblia. A gente começou a falar de graça, coisa maravilhosa. O nascimento de Jesus, uma graça. É o favor imerecido. Um favor imerecido. A gente vê Jesus desceu do céu, o trono de glória, se tornou homem e foi ao mais profundo, morreu, morte de cruz, mas o nascimento dele foi uma coisa especial. Mas a gente tem um modelo, se a gente não tiver cuidado, como o senhor está dizendo, esse modelo de Papai Noel, de se vestir, pode ser impregnado na mente das crianças. Sim. E passarem a entender que existe um ser chamado Papai Noel. Nicolas, né? Nicolau, São Nicolau, Santa Claus. Né? Fala aí, pastor Mitão. Não, sim, quanto às festas judaicas, eu acredito que precisa educar a igreja para ver ali, ter conhecimento das festas que o próprio Senhor Jesus praticava, né? Ele participou, mas, igual o pastor ele falou, realmente a gente dá prioridade para muitas outras festas que são mundanas, vamos falar assim, né? Agora, eu gosto muito de comemorar o Natal, como o senhor falou, de uma forma a lembrar do nosso Senhor Jesus, do nascimento. Sim. Então, assim, para nós, essa data, ela se transformou muito importante, porque nós lembramos do nosso Senhor Jesus. Nós não podemos deixar cair para o lado mundano, mas sim nós podemos levar essa tradição, ou seja, resgatar essa data. Sim. É um resgate da data de 25 de dezembro. O verdadeiro sentido. O verdadeiro sentido, que é o nascimento do Senhor Jesus. Então, mas aconteceu, o paganismo comemora, né, enfim, mas nós comemoramos o nascimento do Senhor Jesus. Então, nós levamos essa data para a gente. Isso. Eu penso, pastor, que esse Natal a gente poderia levar a nossa igreja para o campo, né? Porque Jesus nasceu no campo, uma noite, passar a noite numa vigília, orando. Sim, o que você acha? Podemos fazer isso. Bom, pai, com esse frio que tá, não tava tão frio assim, mas Jesus nasceu, não. Tá um gelo que eu vou te contar esses últimos dias. Isso comprova que não foi dezembro, né? Então, é o fato, né, que a gente sim, pastor, então vamos lá. Vamos fazer uma cronologia um pouquinho. Sim, de como que foi esse momento. José, ele precisou ir para Belém por causa do censo que foi colocado. E lógico que ele levou Maria já como sua esposa. Sim. Então acredito que ele antecipou ali o casamento para levar Maria também. E o interessante de tudo isso, para você ver como José era justo, a Bíblia diz que mesmo ele sabendo que ela estava grávida, ele nunca descobriu Maria. Aceitou a mulher e aceitou Jesus como se fosse filho dele. Cara, eu acho... A Bíblia fala tão pouco desse homem, mas o pouco que fala de José é uma atitude de um homem de verdade. Sim. Sabe, eu sou apaixonado na pouca história de José. Eu sou apaixonado na história dele, por causa da atitude de que ele teve. Sim, mostra ter sido um grande homem. Sim, desculpa ter te interrompido.
Imagina, pastor, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho, né, como o senhor vê, então, esse caminho até o nascimento do Senhor Jesus. Então, começando até um pouquinho antes, né, de José ali, quando o anjo, ele chega, o anjo Gabriel, chega em Maria, né, e informa ela, né, ali que ela é bem-aventurada entre as mulheres. Como que o senhor vê desde esse ponto até chegar aí à estrebaria? Cara, eu vejo isso assim, uma história assim muito impactante, porque a mulher, ela tá lá sem nada, despreocupada. Eu creio que Maria era bem jovem, ela devia ter entre ali seus 16 a 21 no máximo. No máximo. Máximo. Do nada, o anjo chega, aparece e ela fica apavorada. E ele diz, não temas. Você já parou para imaginar? O povo fica aí falando assim, não, eu vejo o anjo isso, o anjo aquilo. Eu acho que o anjo, quando aparece, ele põe respeito. Sim. Então, todas as vezes que você vê uma pessoa que fala, eu vi o anjo, o cara cai de prostrado. Entendeu? E hoje ficou fácil ver anjo, né? Todo mundo tá vendo anjo pra lá, tá aqui, o anjo tá voando. O anjo tá voando, tem anjo aqui, anjo ali. Aí a mulher engravida do Espírito Santo. Assim. A semente é colocada dentro dela pelo Espírito Santo. A mulher sem pecado, né? Aí ela fala para José, ó, tô grávida. Primeiro ela foi ter com sua prima Marta, né? E a Bíblia diz que quando Maria chegou, João, no ventre de Marta... Isabel, perdão, isso. Por que eu tô pensando em Marta? É porque tem uma Maria perto de Marta. Né? Provavelmente. Isabel, a criança se alegrou no ventre de Isabel. Isso já porque Jesus já estava ali dentro. Aí ela volta porque ela ficou com medo da gravidez. Porque ela estava ali porque ela ficou com medo. Ela não estava casada com José. E aí, quando ela conta para José, o anjo aparece em sonho para José e diz, ó, é o seguinte, aceite, porque isso é do Senhor. Aleluia. Aceite que vem do Senhor. José aceita. Então vamos. Aí aquela caminhada, uma mulher grávida de 9 meses, andando em cima do jumentinho, sendo puxada por um longo caminho, porque eles moravam em um local e tiveram que ir para outro local, uma viagem. Eu não lembro se a Bíblia fala quantos dias foi a viagem. Aí a Bíblia diz que quando eles chegam no local, não tinha lugar para eles. E o único lugar que tinha era na cocheira dos animais. Nem Jesus não foi digno perante a humanidade nem de ter uma cama para ele poder nascer. Ele não teve nem essa dignidade. Para você ver que ele foi, desde pequeno, ele já está sendo rejeitado pelo ser humano. E ele nasceu aonde, pastor? Ele nasceu num curral. E foi colocado numa manjedoura. O que é uma manjedoura? É um coxo onde o animal come comida. Eu penso, pastor, que tudo isso é para que o Evangelho de Jesus alcance todos. Fala de simplicidade. Em simplicidade. Porque, às vezes, as pessoas que estão passando por dificuldades, a única coisa que hoje, nos dias de hoje, é mais fácil lembrar, até pela propagação do Evangelho, de Jesus, lembrar de Deus Jesus, né? Jesus e Deus encarnado, por conta das dificuldades. Então, em muitas dificuldades, automaticamente as pessoas se lembram de Deus. E Deus sempre se colocou no lugar nosso, desde a cruz. Mas antes da cruz, que o senhor está dizendo aí, na estrebaria,
Quantas pessoas já nasceram em situações dessa? Quantas crianças nascem em lugares como esse? Mas eles podem, sim, olhar para Jesus e ver que Deus pode fazer, tirar a pessoa de um lugar tão ruim, né, sem condição de crescimento, de vida, e tornar ele um grande mestre. Nós sabemos que Jesus teve o propósito dele, mas todos que olharem para Jesus se encaixa. Jesus esteve em todos os lugares em que a humanidade também pode estar. Hoje eu vejo não só a busca das pessoas por causa da dificuldade, mas por causa do que está sendo ensinado dentro das igrejas. Que Deus quer te dar o tempo todo. Te dá, te dá, te dá. Nós temos um Deus hoje que o propósito dele já não é mais salvar, mas é te abençoar. Quero te abençoar, Deus quer te abençoar. É prosperidade aqui, prosperidade aqui. E o foco de Jesus está sendo perdido, porque Jesus ele não veio só para nos prosperar. A primeira coisa que ele veio foi para nos salvar. Sim. Que é o principal. Propósito, salvação. É isso. O Verbo se fez carne para que eu e você hoje pudéssemos viver a vida dele. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele. Ele fez-se pobre para que nós nos tornássemos ricos. Gente, o foco do Evangelho é Jesus. Sim. E a salvação. O problema é onde nós, pastores, estamos levando a nossa congregação e o modo que eles querem crer. Ele quer nos prosperar? Eu não acredito que um cristão ele nasceu para ser pobre. Eu não acredito. Eu acredito que Jesus ele conquistou todas as coisas no mundo espiritual e todos nós somos co-herdeiros com ele. E se nós somos co-herdeiros, nós somos co-herdeiros do quê? De tudo que ele conquistou. Algumas pessoas, essa questão das teologias, e uma das fortes aí é a da prosperidade, eles desviam a questão de uma fala que Jesus fala sobre tesouro, que nós precisamos colocar o nosso tesouro no céu, porque aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Só que as pessoas vê tesouro só como dinheiro. E a prosperidade não é só dinheiro. Então, muitas pessoas fazem essa confusão, se apegam a dinheiro, a essas questões financeiras, e esquecem de coisas que realmente têm valor. E a principal é o que o senhor está falando, salvação. Sim, porque riqueza é quando você tem muita coisa de uma coisa só. Isso é riqueza. Então, você é rico de dinheiro, é porque você tem muito dinheiro. Prosperidade é você não ter falta de nada. Ou seja, você tem saúde, você tem dinheiro, você tem paz, você tem alegria, você tem tudo. Você não sente falta de nada. Essa que é a verdadeira significado de prosperidade. Então, prosperidade não é dinheiro. Prosperidade não são bens materiais. Prosperidade é você ter tudo aquilo que o Senhor te deu, que é necessário para você. Sim. Jesus, ele dá para você o que você precisa, não o que você quer. Isso eu ensino na igreja. Você pode pedir, porém Deus ele vai te dar se estiver dentro da vontade dele. Porque muitas das vezes a bênção que você acha que é bênção para você, amanhã ela pode se tornar uma maldição na sua vida. E muito dinheiro, quem não sabe mexer com dinheiro, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Sim. Dos males, né? Males. Eu vou falar para você que a dificuldade de enrolar a língua por causa dos idiomas. Então, o amor ao dinheiro. A Bíblia não fala que você não pode ter dinheiro. Sim. Pelo contrário. A Bíblia fala que você é próspero. Sim. Mas o teu amor, ele volta a mesma coisa. Agora que a gente está falando da árvore de Natal. Se você ama a árvore de Natal mais do que você ama Jesus, é a mesma coisa. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, tudo que você coloca na frente de Cristo pode se tornar um problema na sua vida amanhã. Sim. Então, a prosperidade, eu creio que
eu e você, nós fomos chamados para ser prósperos, mas de acordo com a vontade de Deus. O nosso tesouro maior é a nossa salvação. É a coisa mais preciosa que a gente tem. Mas eu não acredito que, como deixa eu pôr bem essa palavra para não ser mal interpretado, a salvação, ela veio para ficar. Porém, se você não ser uma pessoa que acredita, que você segue o que a Bíblia ensina, sinto muito, o céu não é o teu lugar. Meu Deus. Não é. Porque você vem como você está, mas não pode permanecer como você era. Uau. Porque a Bíblia diz que quando a gente vai para Cristo, a gente se torna uma nova criatura. Então tem que existir uma mudança de caráter, de linguajar, de pensamento. Que o próprio apóstolo Paulo fala que a gente precisa de uma renovação do nosso pensamento, transformação. Sim. E não é no sentido coach que eu estou falando. Nós precisamos ter uma renovação, mas é espiritual na nossa vida. Porque nós não somos seres humanos, nós somos seres espirituais. Nós somos um espírito que tem uma alma que habita dentro de um corpo. É isso que eu creio. Pastor, mas eu estava lendo a Bíblia hoje e vi um coach na Bíblia, você acredita? Não? Eu vi um coach na Bíblia hoje. É mesmo? Quem? Sim. Salomão é coach, né? Não, antes dele. Antes dele. Tinha um coach, pastor Mitão. Estava olhando hoje ali, estava olhando. E, rapaz, que camarada era um coach. O Jetro. Pior que é mesmo, rapaz. Quem que Jetro era mesmo? Sobre Moisés. Ele não era cristão, ele era medianita, né? Ele era sacerdote, mas sim, tudo indica que ele pregava sim a palavra. Enfim, mas era um de Deus, mas ele era de Midian. Ele era um sacerdote da cidade ali, daquela região. Então, mas Moisés está lá, né? Todo penando, trazendo a responsabilidade toda para ele. E de repente o sogro dele, quando vai lá, né, levar a esposa para ele e ver aquela coisa toda lá. Peraí, meu irmão, calma aqui. Eu tenho uma chave para você. Eu tenho uma chave para te entregar. Não é que é mesmo, cara? A gente vai vivendo e aprendendo. Eu vi hoje, eu tava lendo, né, rapaz, o primeiro coach da Bíblia aqui, ó. Esse aqui era coach. Chegou ali, Moisés, não, tá tudo errado, irmão. Vou te dar uma orientação. Faz isso. Ou seja, bom. Tem brecha. Gostei dessa aí. E o cara, realmente, ele não tinha um conhecimento do Deus que Moisés tinha. Né? Não chegava aí. Nem o próprio Deus tinha dado essa instrução para Moisés. Ele usou um cara que usa até uma mula, né? Até uma mula. Foi lá o Jetro, lá. Nossa! Boa, essa é boa. Eu gostei. Pode deixar que eu vou encaixar isso aí dentro de uma das pregações minhas. E quando perguntou se eu falo o nome do pastor. Falou que o Jetro é coach. Ele é coach. Pastor, ele descobriu. Pastor, então o crente, ele pode ser, na verdade, ele deve ser próspero. Sim, claro. E a gente vê também, assim, que o mundo, o crente, ele tem muita coisa que o mundo traz. Né? Por exemplo, nós falamos que somos prósperos, como o senhor disse, né? Quando tem muito dinheiro, quando mostra para as pessoas nas redes sociais o que a gente tem, o que a gente possuiu, alegria, aquela coisa. O pessoal gosta de tirar foto, né? E mostrar aí. A ostentação e também... Você já prestou atenção que a pessoa que é próspera, ela não mostra? A pessoa que tem muito, a pessoa anda até de chinelo havaiano, ela não mostra que ela tem. Presta atenção. A pessoa que não tem, que gosta de mostrar. Jesus, ele tinha tudo. E o cara era o mais humilde de toda a Bíblia. O mais manso. Os discípulos, você olha para os discípulos lá,
Então, eu quero sentar à direita, eu quero sentar à esquerda. Como é que nós faz? Brigando por posição. E Jesus, calma, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Baixa a bola. Fica calminho aí. É ostentação, gente. Quanto mais... Mas é a cultura que a gente vive enfiada hoje. Uhum. Nós que viemos do Brasil, a gente tem aquela mentalidade. Eu não tenho mais, né? Porque eu aprendi que isso não é verdade. Quanto mais pobre você é, mais usado por Deus você era. Antigamente. Você já viu isso? Na verdade, antigamente a pessoa pensava que ser humilde era ser pobre. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não. A humildade é você reconhecer onde você está e quem é você. Então muitas das vezes a questão do soberbo, ele se põe geralmente num lugar aonde ele não pertence, que ele não é. Ele chega num lugar, ele acha que ele é mais inteligente que todos, tem mais do que o outro, é melhor que o outro, soberba. E o que a Bíblia fala sobre a soberba? Opa, a soberba procede à queda. Mais uma vez eu te pido perdão porque eu te cortei de... Imagina! Muito bom, pastor, muito bom. Gente, curta, compartilha, se inscreva no canal, tá bem? Fazer esse podcast cada dia mais, né, relevante. Também, manda aqui as suas sugestões, as suas dúvidas, perguntas. Eu tenho aqui uma pergunta para o pastor Glauber. Pastor Glauber, qual que é a finalidade? Por que Jesus nasceu? A Bíblia diz que quando Adão pecou, a primeira coisa que nós perdemos foi acesso ao Pai. Eu e você não tínhamos mais direito de entrar na presença do Pai. E Deus, ele precisava, foi criado um abismo entre nós e Deus. E esse abismo precisava ser fechado. Eu uso o exemplo da cruz por causa disso. Esse abismo, quando Jesus morreu, quando ele disse, está consumado na cruz. Então, respondendo a sua pergunta, o nascimento de Jesus foi para que o nosso caminho fosse reestabelecido por Pai. Aí eu dou exemplo assim, Jesus morreu com os braços abertos, que foi para quê? Para fechar o abismo que estava aberto entre nós e o próprio Deus. Então, porque você presta atenção, toda a imagem que tem de Jesus, ele está com os braços abertos e com a cabeça assim, para baixo. Ou seja, um caminho foi criado entre o ponto A e o ponto B. Então você tem hoje, por causa do nascimento de Jesus, eu e você temos livre acesso à presença do Pai. O maior simbolismo disso é o véu se rasgando também. Né? O véu se rasgando, o altar se rompendo. Então, é tremendo isso. O senhor acha que o mundo todo conhece a história de Jesus? Não conhece. Mas vai conhecer. Porque eu creio, né? Porque como a gente tinha falado, né? A gente já vai entrar no arrebatamento aqui, já. Vou só melhorar um pouquinho essa história, essa pergunta, pastor Vitão. O senhor acha que todo cristão conhece Jesus? Não. Não. Existem muitas pessoas que são convencidas sobre Jesus, mas não conhecem. Porque conhecimento é relacionamento. Se você não tem relacionamento com uma pessoa, não tem como você conhecer ela. Entendeu? Então você só conhece Deus quando você se relaciona com ela. Como a gente volta lá atrás, Miriam e fugiu o nome. Arão. Eles também queriam ser que Deus, eles diziam, Deus também fala comigo. Deus fala com a gente também. Você acha que é só com você, Moisés? Deus teve que descer e falar para eles, peraí, vamos abaixar a bola de vocês aí, porque com Moisés eu falo face a face. Eu tenho intimidade com ele. Enquanto o povo tinha medo de entrar, de ver Deus descer no morro, lá no monte, Moisés entrava na presença de Deus. E isso é conhecer Deus, é você poder entrar na presença dele sem medo. E muitas pessoas têm medo de entrar na presença de Deus. Eu gosto de falar muito sobre a passagem que fala da medição do rio, que a água dava no tornozelo, a outra dá no joelho, a outra dá nas coxas, e a outra chega que dá na medida onde você não tem da pé mais. Por quê? Porque aquilo fala de relacionamento com Deus.
O cara que anda na beira da praia, só molha o calcanhar, é porque tem medo de entrar na presença de Deus. Nosso pastor faz uma pregação interessante nesse texto, que é onde tem água e você tem toque do solo, é onde você controla. A partir do momento que você entra no rio e você não toca mais no fundo, você não está mais no controle. Sim. Então, onde nós precisamos estar é onde Deus está no controle. Aí sai do controle do homem e entra o controle de Deus. Eu acho que é isso que está faltando para as pessoas, uma entrega. A importância do Natal é uma data que marca o tempo que Jesus nasceu para nós, na nossa vida, no nosso coração. Hoje nós estamos falando sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus, mas não é conhecer Jesus de vista, não, mas ter realmente, como o senhor está dizendo, esse relacionamento de intimidade. E o nascimento dele através da palavra no nosso coração. É o pastor Davi que falou? Dessa vez foi o pastor Alberani, mas ele é um Davi, né? Um guerreiro. Um abraço, meu pastor. Davi, pastor Alberani. Isso. Pastor Célia, Danilo. São bênção na nossa vida. Nossa, Felipe. O pastor Mitão esse dia foi falar, pastor Alberani chamou de pastor Davi. Não é? Eu, né? O pastor Marcos, ele apelidaram ele, o meu ex-pastor, apelidaram ele de pastor Noé. Aí foram perguntar, e ele ficou todo chateado, mas por que vocês estão me apelidando de pastor Noé? Falou, pastor, uma construção que a gente tinha que ter feito na igreja em 2 semanas, o senhor levou 1 ano para fazer. Essa é boa. Pastor Noé. Eu fiquei com tanta pena dele. Pastor, quando eu tive o Benjamin, e a gente pegava, ele era pequenininho, apesar de ele ter nascido, todo mundo fala, né, que ele nasceu grande e tal. Mas pro homem é pequeno, porque é um bebê, né? Cara, ele vai estar casado, ele vai continuar sendo pequeno. Isso. E daí você pega ali, nas nossas mãos, assim, parece tão frágil, tão inocente, tão dependente de nós. E daí eu lembrei do Senhor Jesus, nessa idade. Imagina José e Maria pegando, né, o Senhor Jesus ali, e o Senhor Jesus ainda não falando, ele dependente, né, de pessoas, né, de homens, né, de José, de Maria, e de repente de outras pessoas mais ali para cuidar dele. Nós sabemos que Deus tinha ali miríades de anjos também, nós sabíamos também que tinha uma proteção, mas também é interessante ver que o Senhor Jesus nasceu como um bebê, e ele foi educado, ele cresceu. Sim. E ele foi aprendendo com José, com Maria, também a ser um verdadeiro homem. Sim. E o mais interessante, se você parar para pensar, a gente falou que Maria podia ser uma adolescente quando ela engravidou, entre seus 16 a 21 anos o máximo. Que experiência ela tinha com criança? Que experiência ela tinha para fazer um parto, ela mesma fazer o próprio parto dela? Porque a Bíblia não fala de parteira. Não. Ou seja, ali foi o próprio Deus fazendo parto de Maria e ela. E José ali no... Entendeu? E a gente falou dos presentes também. A questão da troca de presente. Lembre-se que Jesus ele foi presenteado no mesmo dia do nascimento dele pelos magos. E então foi no mesmo dia, pastor? Eu não sei se foi no mesmo dia. Não, porque ele já tinha nascido. Sim. E eles pararam por Herodes parou eles. Então não foi no mesmo dia. Mas aí eles foram e eles presentearam. Foi 3 presentes, ouro, mirra e tem mais alguma coisa que eu não lembro. Incenso. Os incensos. Foram 3 coisas. Ou foram 4? A Bíblia cita essas 3. Citam 3. Por isso que a Bíblia, muitas pessoas falam que eram 4 magos, né? Mas a Bíblia não fala, mas... Fala só cita o treino, não fala a quantidade de pessoas. Então, eu acho que a questão da troca de presente vem daí também, quando os magos presentearam. Mas voltando a Maria, imagina a cena, uma jovem enrolando uma criança, não sabendo
como pegar, limpando aquela criança, porque Jesus não nasceu limpo, nasceu sujo. Sim, parto normal. Nascimento natural, né? Natural, parto normal. Entendeu? Num lugar onde tinha feno, terra, lugar sujo. A mulher teve que limpar, provavelmente foi José. Que experiência que eles tinham ali, José e Maria, para fazer um parto? Vocês pararam para pensar nisso? Essas questões, a gente olhando para a época, né? Porque, inclusive, né, pastor, então, depois desse período, ela tinha que fazer lá uma oferta de purificação porque ela se tornava impura. Uhum. Então, assim, ela não se relacionou com José, se guardou, mas o dia do parto foi uma exposição terrível, porque teve dor, teve tudo que a gente sabe hoje de um parto. Sim. E é o que o senhor está dizendo. Não tinha anestesia, não tinha nada. Não tinha anestesia, não tinha nada. Era na tora. Então, eu também penso como o senhor que o Espírito Santo deve ter tomado José ali e ele foi revestido de um entendimento, sabedoria ali, para tomar conta de tudo aquilo que aconteceu, né? E um conforto também emocional e espiritual. Porque para eles era muito novo. E se a gente ficar olhando só para a questão natural, muito chocante. Sim. Tanto para ela como o primeiro bebê, para ele também, provavelmente, ele também era jovem, né? Vendo toda aquela cena, o nascimento de Jesus, o cuidado com a criança, totalmente despreparados. Eles precisavam, sim, com certeza, o Espírito Santo de Deus, os anjos cantavam no céu, e eu penso que o Espírito Santo de Deus estava sobre José ali, abençoando eles naquele momento. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de participar do parto. No caso do meu filho, foi cesárea. Então, e no hospital eles não permitiram a gente ver o corte, nada disso. Então eles tamparam, eu fiquei com a minha esposa e era tampado. E a médica foi bem clara para mim, falou assim, ó, no peeking, ou seja, não levante sua cabeça acima aqui, porque se acontecer alguma coisa com você aqui dentro, você vai ficar no chão e não está nem aí para você. Porque aqui quem manda aqui é ela e a criança. Você não é nossa prioridade. Então a gente não quer atrapalhar o parto do seu filho porque você está olhando e desmaiou. E eu não tenho problema com sangue, né? Porque eu sou filho de açougueiro, então cresci no meio do sangue. Então, mas eu não arrisquei, né? Porque vai dar que dá uma emoção, bate ali. Agora, o da minha prima, eu participei. Eu vi a minha prima nascer e eu estava ali, eu estava fazendo... vendo o sofrimento dela ter, mesmo tomando a anestesia, Sim. a dor, a força dela puxa, empurra. E a sujeira que sai. Porque muitas mulheres, a dor é tão forte que ela acaba defecando durante o parto, porque dói. Não foi o caso da minha prima, mas foi sangue para todo lado, a placenta, aí tem que limpar, fazer a criança chorar. Então, a gente vê que até no parto de Jesus o Espírito Santo estava envolvido. Porque tem que limpar a boca, a garganta da criança, porque a criança está alimentando pelo quê? Somente pelo cordão umbilical, entendeu? Muitas das crianças nascem cheia de sujeira dentro da garganta. Então, tudo debaixo do controle de Deus. Tudo. É assim. Eu não sei se eu daria conta. Eu sou daquele que lê a Bíblia e eu me coloco na história. Eu paro assim, se eu fosse José, eu ficaria ali ou correria? O que eu ia fazer? Pastor, mas aí que tá. Eu também fico... Eu gosto de ter essa imaginação santa, né? Do que aconteceu na época. E o que aconteceu para mim? O que aconteceu que quando ela começou a ter as contrações, eu acredito que ele ficou chateado por não ter um lugar. Provavelmente. E eu acredito que também quando ela começou a ter as contrações ali,
até mesmo, né? Até ela mesma deve ter ficado chateada. Poxa, meu filho vai nascer no meio do curral. Eu acho que ele tentou, sim. Ele não ia abandonar jamais Maria. Né? José não ia abandonar, mas eu acredito que ele tentou olhar ali ao redor se tinha alguém. Na minha imaginação, né, Santa, acho que ele tentou ver se tinha alguém ali. Não tem, vai ter que ser eu e Deus, né? Para fazer o parto aqui, ajudar a Maria. É bem possível que era um tempo noturno. Né? Eu acredito também que era na parte da noite. Era na parte da noite ali. Porque nós vamos ver os pastores, porque fala que os anjos apareceram para os pastores e eles estavam apacentando. E eu creio que era na parte da noite, se eu não me engano, a Bíblia fala que era na parte da noite, que eles estavam apacentando as ovelhas. Porque o sol era muito quente durante o dia. Então, foi na parte da noite isso que aconteceu. Aqui, ó, no versículo 8 de Lucas. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante a vigília da noite. À noite. Isso, é que assim, nós sabemos que a chamada dos pastores foi à noite, né? Mas eu também acredito que o parto também foi ali à noite também. Tem a estrela também, né? A gente tem que levar da estrela. Mas aquela estrela devia ser a super estrela, porque os magos estavam ali seguindo. Sim, seguindo ela. Muito, muito interessante. O nascimento de Jesus foi um milagre? Com certeza. Com certeza. Eu acho que não existe milagre maior que o nascimento de Jesus. Foi o maior milagre que já houve na face da terra. Porque uma mulher que concebe uma criança, uma mulher virgem, que engravida do Espírito Santo e concebe uma criança ainda sendo virgem, que é milagre maior que esse. Que é milagre impossível. É por isso que eu acredito que nós servimos um Deus sobrenatural. Sim. Nós não podemos ser pessoas naturais, porque quando a gente vive no natural, a gente não vive o sobrenatural de Deus. Então, tudo ali foi sobrenatural. Tudo. Cada coisa que aconteceu, o corte do cordão umbilical foi sobrenatural. Onde que José arrumou uma tesoura, uma faca na hora ali. Então, são coisas que a gente tem que parar para pensar. O que aconteceu? Milagre, cara. Milagre. Milagre da gente estar aqui hoje porque Jesus nasceu. Se não tivesse nascido, a gente não estava aqui hoje. A ira de Deus provavelmente já teria destruído tudo. O que aplacou a ira de Deus? O nascimento de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz. Foi o que aplacou a ira dele. E é isso que a gente tem que entender e celebrar no Natal. É que a ira de Deus contra a humanidade foi aplacada por causa do nascimento de uma criança sem pecado. Aleluia. Milagre. Milagre. Não tem como a gente não pensar que a primeira questão é o amor de Deus, né? E o amor de Deus expresso no milagre da concepção e o nascimento de Jesus. Então, é que nós estamos conversando aqui hoje. O milagre do nascimento de Jesus. A gente, como o senhor já trouxe, né? É possível fazer um cálculo, sim, pela questão de Zacarias ali, o tempo que ele estava ali servindo a Deus no templo, e João Batista, Isabel engravida. A partir daí, parece que a gente consegue fazer um cálculo básico, mas a gente não pode colocar como entendeu? Foi e é assim, não. Sim. A gente pode estar falando que é setembro e Jesus nasceu em fevereiro, entendeu? E lembrando que não existia o nosso calendário como a gente tem hoje naquele tempo, né? De janeiro, fevereiro, março, isso aí foi a própria Igreja Católica que criou, né? O padre, acho que um padre, se eu não me engano, que criou. Jerônimo. Não, Jerônimo não foi. Não era padre ele? Era.
Eu sei que foi é de um padre. Era Gregório? Gregório. Que fala que é o Gregório, o calendário gregoriano. Né? Isso, Então, nem o calendário a gente tinha. Então, até hoje, o povo israelita não vive a base do nosso calendário. Né? Eles só se encaixam pela razão de poder manter relações exteriores. Mas eles continuam no ano deles. Eu não sei nem que ano que eles estão celebrando agora. Calendário lunar, né? 5.784. Uma coisa assim. 4, por aí. Então, judeu. Eu acho até, não, mas às vezes eu estou errando aqui. Pastor, e assim, o Senhor Jesus, da tribo de Judá. João Batista, da tribo de Levi. E eles eram primos. Uhum. Então, é interessante também essa conexão. Aí, como o pastor ele fala, né? Que também João Batista foi um milagre. Foi? Foi. Uma senhora e um outro senhor também de alta idade, que era impossível de engravidar. Que até Zacarias duvidou. Foi. Falou assim, peraí, como assim? Porque você duvidou, agora você vai ficar mudo. É incrível que o anjo fala assim, Deus ouviu as suas orações. Ou seja, ele estava pedindo há muito tempo, né? E de repente ele esquece. Sabe lá quanto tempo, né? Porque Abraão pediu por muito tempo. Mas eu até falo isso, que como tudo tem o tempo certo de Deus. Então, com certeza, Deus estava ali aguardando aquele momento, porque tinha um propósito na vida de João. Sim. Então, eu falo assim, não, João vai ser o que vai preparar o caminho. Então, então vai nascer de Isabel, né, de Zacarias. Sim. E vai, segura aí, Zacarias. Mas daí ele duvidou, né? Mas quantos de nós não duvidamos das promessas de Deus? Quantos? Deus... E o tempo também, né, pastor? Deus já não estava falando ali pela história, a gente vê que há 400 anos. E aí o anjo aparece para Zacarias. E eu sei que ele servia no templo, hein? Servia no templo, reconheceu, mas peraí, é uma bênção assim. É engraçado que, como a Bíblia diz, né, o pastor então estava lembrando. O anjo chega para ele e diz, as suas orações foram ouvidas. Está pedindo, está pedindo, está pedindo. Quando vem entregar, será que é verdade? Será que essa para mim mesmo, essa bênção? Mas eu acho que isso faz parte da nossa natureza humana, né? Sim, também penso. Porque nós somos, como a gente vive essa natureza pecaminosa, e querendo ou não, o diabo, ele consegue trazer essas dúvidas na nossa, esses questionamentos, né? Uhum. Porque eu acredito que existe o espírito do medo. Porque a Bíblia é muito clara sobre isso. Fala que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de coragem. Agora, existe um medo que é um medo natural. É aquele medo, por exemplo, de você, que está em você, de você falar assim, eu não vou botar a mão na jaula do leão, porque o leão vai morder. Então, esse é o medo natural. Porém, existe aquele medo do pavor. Fora do controle. Fora do controle. Então, aí eu já creio que esse tipo de medo, isso já creio que é espiritual. Então, muitos de nós, quando Deus faz uma promessa, a gente fica com medo de receber a promessa de Deus, achando que aquilo é muito grande para a gente. Então, eu nunca pensei em ser pastor. Eu não venho de uma família cristã, eu venho de uma família, o lado do meu pai era católico, eu fui batizado na igreja católica, eu fiz primeira comunhão na igreja católica, fiz o curso de crisma, eu fui coroinha na igreja católica, tocava sininho na igreja católica, fiz curso vocacional, eu ia fazer o curso vocacional para ser padre, então eu sempre tive meu lado para a religião. Agora, do lado da minha mãe, meu avô, ele tinha centro espírita. Meu avô ele tinha o centro de Umbanda e tinha o centro de Quimbanda. Para você ter ideia. Então ele tinha o Quimbanda dele, ele fazia as coisas de Quimbanda dele lá, onde ele tinha os famosos tranca-rua daquele lado. Depois ele tinha o centro da onde ele fazia os passes, né? Onde tem os santos,
as entidades boas. Então, eu venho de uma religião misturada. E eu nunca imaginei que eu ia conhecer Jesus. E do nada, eu fui aceitar Jesus. O milagre aconteceu na minha vida. E desde criança as pessoas falavam, eu nunca tinha conhecido profeta, não sabia que era profeta. E a gente foi para uma reunião de oração, né, na Assembleia de Deus. E foi onde eu conheci Jesus. A primeira vez, eu vou contar a história para você como eu aceitei Jesus a primeira vez. Porque na Assembleia de Deus, lá de Rio das Qual igreja, Pedras. pastor? Qual igreja? Assembleia de Deus. Melhor igreja. Então, eu fui com a minha tia. Então, era aquela igreja bem tradicional, que a mulher não cortava cabelo, não depilava, o cabelo da minha tia batia lá no calcanhar. E eu tinha meus 13 anos de idade, e eu fiquei sentado ali com meu primo fazia parte da banda, meus primos são excelentes músicos, tocam violino, trombone, baixo, bateria, e o cara pregou assim, eu não entendi nada. Porque a gente conhece, a Assembleia é aquela... E eu, primeira vez na igreja. Continua, pastor, continua. Primeira vez na igreja. De repente, o cara faz o apelo. Quem quer aceitar Jesus? E eu ali na minha. Coração fechado. Não, daqui a pouco vem um irmãozinho de terno e gravata. Você não quer aceitar Jesus? Não, tô bem, obrigado. Não, você vai aceitar Jesus, vamos lá para frente. Me arrastou lá para frente. Então, meu primeiro contato com Jesus foi na força. Louco. Eu fui arrastado. Foi aonde? Fui arrastado. Na Assembleia? Na Assembleia de Deus. Não perde a viagem, não. O presidente da Assembleia de Deus não perde a viagem, não. Ele pegou assim, ó, aqui, ó, falou assim, você vai aceitar Jesus e agora. E me levou. Eu falei, fazer o quê? Ou se eu não for, ele vai bater em mim, essa intimidação aqui, 13 anos de idade. Aí minha tia, meu tio, Bíblia em mim. Falei, já aceitei, agora vamos, né? Aí eu fui num culto de oração perto da igreja de uma Assembleia de Deus, perto da minha casa. E eu nunca tinha entendido, não sabia o que era profecia, não sabia o que era revelação, não sabia nada disso. De repente essa mulher sai lá de frente, a irmãzinha do coque, vem falando em línguas, marchando, parecia um robô. Essas encontra todo mundo. E eu tava assim, de repente ela para na minha frente, eu abro um olho só assim, o dedo na minha cara. Aí eu já abri os dois. Eu olho pra minha mãe, ó, fala nada, fica quieto. E essa mulher fala assim pra mim. Isso lá no Brasil. Eu nem sabia que eu ia para os Estados Unidos. Você pode ir para onde você for. Você pode se enterrar num buraco mais profundo que você encontrar. Você pode fazer a tua cama aonde quer que seja. Eu vou sempre te encontrar. Uau. Porque eu te chamei e eu te escolhi e eu te separei para o meu sacerdócio. Uau. Pouco tempo depois, a gente veio para os Estados Unidos e o que aconteceu foi que quando eu vim para os Estados Unidos, depois disso, eu não conseguia mais ir para a igreja católica. Eu sentia falta de igreja evangélica. E naquele tempo só existiam 2 igrejas evangélicas aqui brasileiras. Que era do pastor Billy, que hoje é o atual pastor dela, é o pastor Ribamar, que ficava lá em Brisbane. Era uma igreja batista mesmo. Então eu comecei frequentando lá. E tinha a igreja do pastor Fernando, mas era em São José. Que é a Mensagem de Paz hoje, que é o pastor Max, que é o pastor dela. E o pastor Flávio estava abrindo a igreja aqui do lado, onde é o Corpo de Bombeiros na São Paulo. Ali ele estava assumindo a igreja e começando um culto em português. Então ali foi onde eu vim e me batizei na Assembleia de Deus aqui, que ficava ali. E foi onde eu conheci o pastor Alberani também ali.
E depois dali, eu só comecei a receber palavras. Deus tem um chamado para você, você vai ser pastor, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Mas eu sempre duvidei. Eu falei, eu vou ser pastor? Não tinha a menor pretensão. Nada. Só que o Senhor começou a fechar, apertar, o desejo começou a aumentar. E comecei a escutar o Veraninho falando na cabeça, ensinando. E aí decidi aceitar. Amém. Eu falei, vamos embora para frente. O senhor tinha quantos anos? Quando eu fui ordenado, foi em 2012. Eu estava, acho que com 32. Uau. São 12 anos. Sim. Vai fazer 13 anos agora. Não, 13 anos. 2012, 2010, 2025, 13 anos. Então tava mais ou menos isso aí. Um tempo bom. Mas eu nunca fui pastor, presidente de campo, alguma coisa. Agora o senhor... Hoje eu sou, tenho 4 anos. Uhum. Então a gente muita coisa eu estou aprendendo na prática, né? Na tora, apanhando e aprendendo. Uhum. Eu sempre fui mais na questão de trabalhar atrás, da assistência para pastor. Então passei com os pastores que eu servi foi o pastor Flávio, o pastor Marcos, o pastor Marcelo, da Amor e Fé, e agora eu sou pastor da igreja Ministério Vivo. Mas minha caminhada, e ninguém na minha família era cristã. Eu fui o primeiro, eu fui a ovelha negra, né, da família. E aí meu pai se converteu, minha mãe se converteu, meus irmãos se converteram, meus primos se converteram. E hoje a família toda serve na minha igreja. Glória a Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A palavra se cumpriu. Glória a Deus. E meus pais, eles são, assim, eu começo a falar deles e me dá até vontade de chorar. Porque são pessoas que, mesmo vindo de um background católico, eles sempre foram pessoas de caráter. Meu pai saía de casa às 5 horas da manhã, voltava às 8 horas da noite para sustentar não só a nossa família, mas minha mãe criou 11 pessoas. Uau. Fora eu e meu irmão. Criou os irmãos dela, os filhos dos irmãos, agora está criando os filhos dos irmãos. Olha isso. E eles são diáconos na igreja que eu falo para você que é pau para toda obra. Eu pedi qualquer coisa pro meu pai está lá, sabe? E meu pai era aquele que falava assim, olhava para assim, você não vem falar desse Jesus para mim, que eu não quero saber dele. Eu nasci católico, eu vou morrer católico. Esses são os melhores, né? Ele falava assim? Falava desse jeito, meu pai. Eu não quero saber do teu Jesus. Eu nasci católico, vou morrer católico. Você fica com o teu Jesus para você. Pastor, hoje... A Érica era para ser freira. Ela sabe todas as canções até hoje da igreja católica. Eu cantava no coral da igreja católica. Ela canta. Às vezes ela esquece, ela começa com Lauriette e acaba lá com Salve Rainha, mas tudo bem. Pastor, mas é muito interessante uma frase que o senhor falou, né? Que o Senhor Jesus, ele veio para resgatar a humanidade. Então ele nasceu para resgatar a humanidade, para corrigir uma situação ali no comecinho, e ele veio para resgatar, e o Senhor e a sua família é uma prova disso. Completo. Que resgatou o Senhor e veio trazendo todos para povoar o céu. Então isso é maravilhoso. E aqui eu estava falando, pastor Eli, o mês de dezembro, para mim, ele é muito importante, além da gente celebrar o Natal. Meu filho nasceu dia 1º de dezembro. E ele falou que a filha dele também nasceu dia 1º de dezembro. E meus pais, domingo, fizeram 49 anos de casado. É uma vida, cara. Eu tenho 47. 49 anos não é para qualquer um, não. É um mês de celebração. Então, dezembro, para mim, é algo muito assim, importante por causa dos acontecimentos. Meu filho é um milagre. Eu e minha esposa, a gente já tinha desistido de ter filho. Entendeu? E Deus falou assim, não é assim. Suas orações foram ouvidas. Porque a gente achava que não ia acontecer mais. Porque a gente tinha tido miscarriage, né? A gente tinha tido um aborto espontâneo, né? O caso dela, um batido de coração, a criança.
E aí a gente conseguiu engravidar. Foram 4 anos. A minha esposa, ela tinha decidido no coração dela, porque uma pessoa chegou para ela, uma cristã, chegou para ela, né? Falou assim, olha, meus pastores já são velhos e eles nunca tiveram filho, porque talvez não é a vontade de Deus para você ter filho. Aí aquilo entrou no coração da minha esposa. Falei assim, não é da vontade de Deus que a gente tenha filho, então eu vou desistir. Isso, aquilo. Aí, do nada, ela tomou um choque assim de Deus. Ela falou assim, não, eu repreendo essas palavras. Ela tinha aceitado. Mas aí ela começou, eu repreendo essas palavras, eu não aceito. Isso foi... E nós tivemos a perca da nossa cachorra em janeiro. Em março, a gente descobriu que ela estava grávida. Foi no tempo do Covid. O nosso filho é um bebê do tempo da Covid. É que eles chamam de COVID baby. Então, foi assim que fechou no dia 16 de março de 2019, acho que fechou tudo. Nós descobrimos acho que foi no dia 3 de março que ela estava grávida. E aí fechou tudo no 16. Então a gente passou a pandemia toda dentro de casa. E o acompanhamento como foi? Tudo por online. Online. Tudo. E quando ela ia fazer o exame, ela ia de máscara e só entrava ela. Eu não participei de nenhum ultrassom. Não pude participar. E valeu a pena. Mas como que é a cultura da sua esposa referente ao Natal? Eles celebram normalmente. A minha esposa também, ela vem da Assembleia de Deus, né? Eu até comentei com o pastor Eli, a Assembleia de Deus, o nome da igreja dela era Assembleia de Deus do Apocalipse. Então você imagina como que... Então ela fica brava quando eu falo. Mas é normal. Para eles é algo normal, simples, entendeu? Mas é o mesmo sentido, que é o nascimento de Jesus. O foco é o nascimento de Jesus. Então a gente canta parabéns, parabéns para você. Pastor, ele nunca passou por isso. Não. Eu vou levar você pra gente celebrar o aniversário de Jesus na casa. Aniversário, bom, você descobriu o dia que ele nasceu. Ai, Jesus. Bom, igreja, Ministério Vida. Tem rede social? Tem. ministériovida.ca. Eu tenho que olhar aqui para poder falar certinho. Que minha esposa é que cuida dessas coisas. E quais são os cultos, pastor? Quais as datas e horários? Nós temos cultos somente os domingos de manhã, às 10h30 da manhã. Nós ficamos ali do lado do Rincão Latino. E nós temos nossas células na casa, né? Que é toda quarta-feira. Mas a gente encerrou agora pelo ano, a gente só volta ano que vem. E nós temos nossas orações online. Mas a reunião é somente nas casas e na igreja. Que toda quarta-feira, às 8 horas da noite. E o culto às 10h30, domingo às 10h30 da manhã. E o senhor também tem redes sociais, tem. Pastor Glauber Frank. Isso, minha rede social é pr.glauber_Franchi. Achou? E a da igreja é Ministério Vida CA, tudo junto. Ministério Vida CA. De Califórnia. Sim. Muito bom. E o Ministério Vida vai... como que vai ser o Natal? Vai ter um culto especial de Natal? Sim, nós vamos ter no dia 21. Nós não vamos fazer no dia 25. Nós vamos celebrar no dia 21, que é o domingo mesmo. A gente vai ter um culto de Natal, uma cantata e uma palavra. Eu já vou começar a falar sobre o Natal agora, desse domingo. Nos próximos 2 domingos eu vou estar falando sobre o Natal, né? Qual que vai ser o primeiro tema? O primeiro tema, eu vou falar para você aqui. Deixa eu abrir certinho. Sim, enquanto o senhor está procurando aí, vou falar uma coisa. Eu estou convencendo o pastor Eli para a gente
celebrar o Natal, pastor. Estou tentando convencer ele aqui para a gente se reunir, porque o Natal é uma festa que os irmãos e os amigos mais próximos se reúnem também para celebrar a vida, né? Para celebrar. Então, estou convencendo ele para estar com a gente aí. Venha, pastor Edinho, o senhor vai gostar. Que dia que Jesus nasceu? Então, ele não vai celebrar, ele não vai celebrar no dia 20, ele vai celebrar no dia 25. Ele está comemorando na data fora do nascimento. Do nascimento, ele só está lembrando. O tema é Natal, o berço da cruz. Olha. É bom. Natal, o berço da cruz. Muito bom. Muito bom esse tema. Então, porque é onde tudo começou, né? O Natal é o início da cruz. Da cruz. O caminho da cruz inicia ali, né? É o projeto resgate, né? Sim. Quando Deus envia Jesus. Sim. É uma mensagem de duas partes. Então, a primeira parte eu já terminei. E aí, eu já tenho a segunda também para... E é muito interessante mesmo. Eu acredito que é um momento que a gente não pode, o cristão ele não pode perder tempo. Ele precisa anunciar o nascimento e o grande feito, toda a vida do nosso Senhor Jesus, os ensinamentos. Porque tem, infelizmente, nas redes sociais a gente vê alguns próprios cristãos, eles contestando muitas coisas. E isso eu acredito que pode atrapalhar até um pouco. Sim. Em vez de anunciar ali o Senhor Jesus, eles querem contestar ou criticar a festa. Como que funciona isso, pastor? É que nem Jesus diz, né? Se não é por nós, é contra nós. Então você tem que decidir, ou você é por Jesus ou você é contra Jesus. Essa é a realidade. Entendeu? E um reino dividido, ele não prospera. Ele não vai prosperar. A gente fica perdendo um tempo com tanta coisa que não vale a pena. Com tanta criancice, hoje a gente tem tanto mimimi dentro das igrejas, tanta perda de tempo. O problema hoje, pastor, é que a igreja erra muito. Que muitos cristãos querem se colocar melhor que muitos cristãos. E o amor hoje é uma coisa assim quase que rara dentro da pregação evangélica. Por que quase que rara? Porque hoje a gente vê muitas boas pregações em grandes seminários, em grandes eventos, mas vê poucas pregações. Talvez seja até uma forma de olhar, pode ser que aconteça muito, e eu acredito que aconteça, mas pouco se vê trabalhos feitos nas ruas. A gente tivemos aqui o meu sogro falando sobre presídio, mas é uma escassez de pregadores dentro de presídios, em tantos outros lugares, por conta dessa questão que o senhor está falando. Talvez seja um público que quer apresentar o seu conhecimento, uma fala difícil. Eu não sou contra, eu gosto também de estudar, não sou contra a pessoa ter conhecimento, mas o problema é a pessoa coloca o conhecimento dela para diminuir o outro. E às vezes isso se torna inacessível para algumas pessoas alcançarem Jesus. Sim. Porque é tanta dificuldade, meu irmão, para você chegar até Jesus, que às vezes muitas pessoas colocam. A gente tanto vê empecilho, né? Tanto empecilho. Regra, muita regra. Empecilho. E Jesus é amor, mas é um amor verdadeiro. Sim. Como o senhor disse, é um amor que transforma. Uhum. Então, eu acho válido. Eu não vejo uma naturalidade assim. Eu tenho os meus, eu falo com uns amigos, as minhas heresias, né? Uhum. Os meus pensamentos. Quem não tem? Quem não tem, né? Mas pode ser uma data estratégica, sim. Para falar a verdade sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus. Como o senhor está dizendo, só esse título da pregação do senhor aí, uma coisa muito, muito bonita, né? Um tema muito impactante, forte. Natal, o berço da cruz. Então, o problema é o modo de santidade das pessoas. Que para você conhecer Jesus, parece que você tem que ser assim, quase um puritano mesmo, senão você não perfeito. Tem que ser perfeito.
isso aí. E dia 25 também, antigamente, a minha mãe, né, ela sempre lembrava que dia 25 é o dia mundial do perdão. Então eu achava muito bonito isso, né? Ela sempre falava assim, olha, se você tem alguma coisa contra alguém, perdoe, reveja, pense em Jesus e perdoe. Não passa mais um Natal, não passe mais uma virada de ano com um rancor ou mesmo com uma falta de perdão. Sim. Então não faça isso. Então eu achava muito bonito isso. Dia 25 é o dia também mundial do perdão. Eu olho o perdão como uma decisão. Que o perdão, Deus ele não vai, eu não vejo Deus te ajudar a perdoar. É uma decisão sua. O perdão você tem que liberar. Uma vez que você libera, Deus te cura. Porque o perdão não é para você. Não é para a pessoa, é para você. Para curar você, não a pessoa. Então, eu aprendi isso, eu tive que aprender isso. Hoje, eu não consigo guardar mágoa de mais ninguém. Eu não tenho raiva de ninguém. Você pode bater em mim, discutir comigo, amanhã você está perdoado. Entendeu? A única coisa que eu não consigo perdoar é o de Satanás. Porque não tem como, né? Se Deus não perdoou, por que eu vou perdoar ele? Já está condenado, né? Dali já era. Então, mas... gente, como que você vive sem perdoar uma pessoa? Impossível. Impossível. Eu não tenho problema com ninguém. Eu consegui me libertar disso, essa coisa de falta de perdão, sabe? Porque muitas vezes a gente entende que a gente precisa perdoar quando a gente perde a pessoa. Quando a gente se perde ela. Olha. Eu acho que um dos maiores exercícios cristãos é exercer o perdão. Não é fácil, mas é o que o senhor está dizendo, é uma decisão. Eu tenho esse mesmo pensamento. Perdoar e amar são questões de decisão. Sim. E se você não perdoa, você não é perdoado, né? Também, a Bíblia fala, a oração de Jesus. E se você não é perdoado, você vai para onde? Sem perdão, você não é do céu, não, irmão. Não cabe. Você não cabe do céu sem perdão, não, mãe. Difícil a vida do crente que não perdoa. Então. É verdade. Irmãos, vale a pena seguir a Jesus e vale a pena perdoar. Amém. Vale a pena também lembrar do Senhor Jesus no Natal. Pastor Glauber, que alegria receber o senhor aqui no estúdio. Eu que agradeço. O senhor é mais que convidado, né? Estar mais vezes com a gente certeza. Aqui. Para ceiar, para a gente conversar mais, para a gente, enfim. Falar do Corinthians, né, pastor? Corinthians é um tema muito cristão. Demais. Né? Tá na Bíblia, tem 2 capítulos, dois livros na Bíblia. Acho que essa parte a gente vai ter que cortar, viu? E foi o próprio São Paulo que escreveu. São Paulo que escreveu. Você vê. Mas, pastor, vamos lá. Nesse momento agora, eu gostaria que o senhor deixasse, então, uma mensagem de dezembro, uma mensagem de esperança a todos que estão nos assistindo agora. Não. Jesus nasceu, Jesus veio, Jesus morreu. E hoje, por causa disso, eu e você somos perdoados e temos livre acesso ao nosso Senhor, Deus Pai. Não se preocupe com o presente, mas se preocupe com Jesus na tua vida. Essa é uma realidade que nós precisamos ter. Tenha Jesus e tenha tudo. Amém. Simples e direto. Sem Jesus não temos nada, mas com Jesus nós temos tudo. Amém. Estamos chegando aí, encerrando mais um podcast. Vale a pena ouvir. Compartilhe, curta, comente. Faça essa mensagem chegar a mais pessoas, porque nós estamos falando de Jesus. A principal festa que nós temos, sim, o nascimento de Jesus. O mais importante é ele ter nascido no nosso coração. E a gente ter esse relacionamento de vivência e sentir a presença dele. Se muitas coisas te trazem alegria, é sempre bom.
não esquecendo que a plenitude é só com Jesus. Não coloque nada acima de Jesus, nada além de Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, seu projeto. Um Feliz Natal. Que esse tempo seja um tempo de comunhão e perdão, como o nosso pastor Mitão já nos disse aqui e nos orientou, né, pastor? É isso mesmo, pessoal. Deus abençoe a todos. Vale a pena comemorar o Natal com o Senhor Jesus. Paz.